Boa noite, amigos. Espero que agora estejam me ouvindo. Eu estava fazendo a transmissão, mas parece que não estava acontecendo. Gostaria que vocês se manifestassem no sentido de que se estão ou não acompanhando. Agora sim, né? Agora estamos então conectados. Não sei o que aconteceu, mas nós estamos fazendo as nossas reflexões no dia de hoje, continuando, né, o nosso estudo do livro Boa Nova. No capítulo 5, num parágrafo que se intitula Instruções aos Discípulos. E vamos procurar ali, para quem estiver com o livro acompanhando, o parágrafo que inicia com acautelai-vos. Jesus, então, conversando em particular com os discípulos, dá uma série de instruções que é válidos para aquele momento e para a atualidade também. Uma das instruções, então, que Jesus agora se remete aos discípulos é: acautelai-vos, pois, dos homens nossos irmãos. Olha só que Jesus nos está dando de instrução. Diz para que tenhamos cautela com relação àqueles que ombreiam a nossa existência evolutiva juntos. Tenhamos atenção, sejamos, como ele falou no parágrafo anterior, manso como pombos, mas atentos como serpentes. Então tenhamos observação, coloquemos não só os nossos 5 sentidos em atenção, aqueles que ombreamos a existência física, como também coloquemos os nossos outros sentidos que estamos desenvolvendo. A intuição, a percepção da vibração com relação aos homens nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, de onde está exilado a ideia de Deus. Jesus, então, parece que relata o momento presente. Por isso que falamos que as instruções de Jesus não é válido só para aquele momento de 2000 anos, mas está atualíssimo. Por quê? Nos momentos presentes, nós verificamos templos suntuosos, e não somente templos de origem religiosa. Nós verificamos templos suntuosos de moradias, de instituições políticas, de instituições públicas, de instituições até filantrópicas, suntuosas, onde existem muitas paredes e pouco amor. É isso que Jesus está falando quando nos relata que está exilado a ideia de Deus. Então não é o templo físico, não é a estrutura física que vai definir a conexão com Deus, nosso Pai. Aliás, é mais difícil de acontecer, porquanto que a manutenção do templo físico demanda muito recurso financeiro, muita energia, muito tempo. E por isso, então, dissipação do que é real e do que é verdadeiro, que é a nossa conexão com Deus, nosso Pai. No parágrafo seguinte, Jesus relata aos discípulos: sereis conduzidos como os réus à presença de governadores e reis, de tiranos e descrentes, a fim de testemunhardes a minha causa. Olha só, Jesus então aqui nos chama a atenção que aqueles que estão no caminho lídimo, verdadeiro, esses chamarão a atenção. A ponto de Francisco Cândido Xavier falar a um companheiro de seara espiritualista de que ele reclamava por conta de sofrer muita perseguição, de ser muito criticado. Então Chico se remete a ele da seguinte forma: meu irmão, se a árvore está sofrendo varada, é porque tem fruto. Nunca se viu árvore sem fruto receber varadas. Então, nós seremos conduzidos à presença de instituições, governadores, reis, tiranos e descrentes.
Interessante o chamado de atenção de Jesus, colocando os descrentes no mesmo patamar, né, de instituição não verdadeira, não lídima. Então, os descrentes são tanto quanto prejudiciais ao andamento do nosso exercício de espiritualidade como os governantes. Mas, nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como haverdes de falar, porque minha palavra estará convosco, e sereis inspirados quanto ao que houverdes de dizer. Esse é que eu quero chamar a atenção para nossa singela reflexão do dia de hoje. Só um momentinho, pessoal. Licença, só um pouquinho. Alô? Sim, Valéria e Carla chegaram? Por favor, pode deixá-la subir. Desculpem, amigos, é que chegou duas visitas e já eu atendo-as, mas continuemos as nossas reflexões. O que me chamou muita atenção aqui é que nesses momentos de chamamento para dizer ao que veio, de aferir qual o grau de aprendizado que nós angariamos e sedimentar ao mesmo tempo esse aprendizado em nossos corações, que é para nós não nos preocuparmos, porque não será nós que falaremos, mas sim o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Então não nos preocupemos o que falar, como agir, porque se nós estamos com conexão com Deus, com sinceridade, com perseverança no caminho do bem, nós seremos conduzidos por Espírito amoroso de nosso Pai. E aqui eu quero fazer uma reflexão e uma comparação com a Trindade universal. Sim, para muitos é um dogma essa Trindade, mas vamos refletir e fazer uma conexão com essa fala de Jesus quando falava aos discípulos. A Trindade universal é um triângulo em que tem Pai, Deus no ápice, Filho numa das extremidades e no patamar mais abaixo, que é representado pelo Cristo, e que todos nós seremos um dia Cristo com C maior. E na outra extremidade, no patamar de baixo, nós temos o Espírito Santo, que é a energia feminina, que é a mãe. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui Jesus nos fala de um Espírito amoroso de nosso Pai, que fala em todos nós. Jesus, então, aqui possivelmente estava se referindo ao Espírito Santo. E outra fala de Jesus que nos chama a atenção aqui, que fala em todos nós. Então, não existe nenhum filho, nenhum ser na filiação que não esteja com o Espírito Santo dentro do seu coração. Então, é como se fosse mais ou menos assim. Nós nos afastamos da casa do Pai, mas Ele nos coloca um chip, Ele nos coloca uma marca, um registro, para que tenhamos essa conexão com Ele. Por isso, essa Trindade universal. Então, para muitos de várias religiosidades, o Espírito Santo é o nome que se dá a esse Espírito amoroso que está em nós, presente em nós, e que se refere, que está marcado, né? Toda a filiação de Deus, nosso Pai. Continua Jesus nas suas instruções. Nesses dias de sombra, em que se lutará no mundo por meu nome, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai, os filhos, espalhando-se nos caminhos o rastro sinistro dos lobos da iniquidade. Olha só que fala forte de Jesus aos seus discípulos. Ele está nos falando desse momento de transição que todos nós estamos sentindo. Existem seres dentro da nossa própria família
que não estão comportando essa mudança vibracional que a Terra está sendo alvo. Então eles estão, como diz o popular, pirando, ou seja, estão causando constrangimentos no nosso andar, na nossa caminhada evolutiva, nos conclamando, ainda com mais energia, mostrarmos o que já angariamos de conhecimentos e de experiências a nível interno. Então nós veremos os pais, por exemplo, inibindo de seus filhos ainda jovens, de que, por exemplo, continuem os estudos, mesmo que sejam de forma online, por acharem que é o fim do mundo. Outros, como por exemplo da nossa filiação, em que estão com medo de que falte alimento, da escassez. Mas a escassez é uma ideia do distanciamento de Deus, nosso Pai. Então Jesus nos fala desse momento que nós estamos passando, se referindo a instruções dadas há 2000 anos, né, para os discípulos daquela época e que vale para nós, os discípulos da atualidade. E ainda, para finalizarmos as nossas reflexões da singela noite de hoje, os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. Aqui então Jesus afiança a continuidade da energia crística conosco, na forma de Espírito Santo, na forma de Cristo em nós, queira chamar como quiser, mas esse diálogo dos discípulos, nós vamos encontrar ele também no último diálogo relatado por João Evangelista, quando ele fala de todo o percalço que a humanidade da Terra passaria, quais eram as principais provações que seriam alvo. E aí no final ele diz a mesma coisa aqui, só que de uma forma diferente. Ele fala assim: levantemos e sigamos juntos. Então ele afiança a nós que também estará no caminho junto conosco, seja na forma presencial ou não. Como nós dissemos, o espírito amoroso não precisa ser nada externo, o espírito amoroso que está em todos nós, como mesma fala de Jesus nos diz. Então é algo que nós trazemos no nosso campo íntimo, na nossa intrínseca estrutura. Se quiserem fazer uma localização, no campo do coração. Agradecemos a atenção de vocês, pedimos perdão pelo início da transmissão, que alguma coisa aconteceu aqui com o nosso celular e nós atrasamos as reflexões. Mas prometemos continuar ainda nesse capítulo e as instruções de Jesus aos discípulos na próxima semana. Paz para todos.